Fala pessoal, paz do Senhor a todos. Quero estar deixando aqui uma meditação da palavra do Senhor para vocês, que está aqui em segundo Evangelho escrito por João, o capítulo de número 6 e o versículo de número 66 e 67. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Vamos ler o 68 também, que vai dizer: Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Para a gente poder falar sobre esse versículo que nós lemos, o contexto dele, vai iniciar ali quando Jesus ele atravessa o mar da Galileia, e uma grande multidão vai seguir ele, E Jesus, vendo ali uma grande multidão seguindo, inclusive tinha muitos enfermos, muitos que tinham visto ali ele fazer aqueles milagres antes daquele momento, e muitos foram até Jesus, iam seguindo ele. E Jesus ele vai subir a um monte e ali conversando com os seus discípulos, já estava chegando perto da festa da Páscoa, e ele viu que aquela multidão estava vindo ao seu encontro. E quando ele percebe que aquela multidão está vindo, ele vai conversar com Felipe e vai perguntar onde poderia comprar pão para aquela multidão toda, para poder alimentar toda aquela multidão. E Felipe vai falar que não tinha aonde comprar alimento para toda aquela quantidade de gente. Era um momento que não tinha nem tempo de fazer alimento para aquela multidão toda. Então não tinha onde comprar. Não tinha onde encontrar aquela quantidade de alimento que precisava para aquela multidão. E Felipe vai falar, que mesmo que trabalhasse vários meses, eles não teriam nem dinheiro suficiente para dar alimento a toda aquela multidão. Então ele vai falar assim: mesmo nós trabalhando vários meses, nós nem iríamos ter dinheiro para alimentar toda essa multidão, para comprar alimento para todo mundo. E André, ele vai falar, olha que interessante, enquanto que era Felipe, vai falar que, primeira coisa, ele vai olhar pela perspectiva humana, ele vai olhar pela lógica natural, ele vai falar assim: nem que se nós trabalhássemos vários meses, então a gente não ia ter, nem trabalhando vários meses, nós não iríamos ter condição de alimentar todo mundo que está aqui. Então a multidão era uma multidão muito grande. Vai falar que era 5.000 só de homens, fora ali mulheres e crianças. Então ele vai falar assim: a gente não tem condição de alimentar todo mundo, nem temos dinheiro para isso. Só que aí André, que é um dos discípulos, vai falar: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que adianta isso para tanta gente? André ele vai sugerir, ele vai dizer: aqui tem um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Mas mesmo assim, é muita gente. Então, o que 5 pães e 2 peixes vai ser o suficiente? Não tem nem condição de ser suficiente para alimentar todo mundo. Então, 5 pães e 2 peixes, ainda que tenha, não vai adiantar para nada, Então, André ele vai falar isso. Jesus responde. Jesus vai olhar os dois argumentos, Os dois argumentos, lógico, são argumentos inteligentes, natural. São argumentos inteligentes, mas olhando numa perspectiva natural, numa perspectiva humana. Primeiro, não tinha condição de comprar alimento para todo mundo, não tinha dinheiro. Então Jesus ele fala, vê onde, a pergunta de Jesus: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Então ele fez a pergunta para Felipe: onde nós podemos comprar pão para todo mundo? Aí Felipe, pela lógica natural, ele vai falar: Senhor, não temos nem dinheiro
Só quer comprar pão para toda essa quantidade de gente. Nem dinheiro nós temos. É uma resposta inteligente, vendo no ponto de vista natural. Ali ele estava avaliando a situação financeira dos discípulos ali de Jesus, dos que estavam ali ao redor de Jesus. Então ele fala assim, a gente não tem dinheiro, a gente está com caixa quebrado, não tem como a gente comprar tudo isso de alimento. Perspectiva lógica, humana, né, natural. Mas isso o texto vai dizer que ele disse para pôr à prova de Filipe, porque ele já sabia o que ia fazer. Então, era um teste que ele estava fazendo para Filipe. É aquele momento que Jesus chega para você e fala, e aí? Onde a gente pode buscar meios para solucionar isso aqui? Onde a gente pode buscar solução para realizar isso? Aí a gente vai ver pela perspectiva humana. Falar, Senhor, no momento não tem nem condições. Olhando a perspectiva natural, não tem condições. Mas é como se Jesus estivesse meio que buscando em você uma resposta para você dar uma solução para ele. Só que o texto fala que Jesus já sabia o que ia fazer. Então, independente do que você trouxesse de solução, Jesus ele já tinha um plano para aquilo. Jesus ele só queria entender, só queria te pôr à prova, só quer nos provar, só quer fazer com que nós venhamos entender que às vezes vamos olhar para a situação e não vai ter solução, não tem meios naturais suficientes para poder solucionar aquilo. Na situação aqui é que uma multidão era muito grande e era muita boca para alimentar e eles não tinham nem dinheiro para comprar tudo aquilo. Então é uma solução lógica, natural, não tem como. Mas Jesus estava pondo à prova, porque Jesus ele já sabia o que iria fazer. Então, se a gente for olhar na perspectiva espiritual, era falar, Senhor, não tem condição financeira, mas o Senhor pode operar um milagre. Era o que Jesus queria ouvir. Porque quando ele nos faz vivenciar uma situação, ele está nos provando. Mas o que ele espera da gente é que nós possamos entender que tem coisas que às vezes não vai estar ao nosso alcance, mas Deus ele pode operar o milagre. Não está ao nosso alcance, mas tudo está no alcance de Deus. Nada para Deus é impossível. Então vai ter situações que a gente vai olhar e vai falar, Senhor, não tem como. No meu olhar humano, na minha perspectiva humana. Mas o Senhor é um Deus que realiza milagre. Então o Senhor tudo pode fazer. E André, da mesma forma, olhando a mesma perspectiva, falou, Senhor, tem 5 pães e 2 peixes. Porém, a multidão é maior. Às vezes nós até temos as ferramentas. Senhor, eu tenho as ferramentas, mas é muito pouco. Não é o suficiente. São 2 pontos bem interessantes. Senhor, eu tenho as ferramentas. Eu tenho o que precisa, só que não tenho o suficiente. Senhor, eu tenho pão e tem peixe. Não é nem eu que tenho, eu sei quem tem. Sei quem tem o pão e sei quem tem o peixe. Mas não é suficiente. A multidão é maior do que o que temos. A multidão é maior. É uma quantidade maior de boca para pouco alimento. É o que estamos falando para Deus às vezes, não é verdade? Às vezes nós falamos para o Senhor, Senhor, nós temos o alimento, mas é muito pouco para a multidão que existe. É muito pouco o que temos para poder alimentar a multidão que está nos seguindo. Esquecemos que não importa o pouco que nós temos, mas o importante é nós estarmos atentos a quem está nos direcionando, a quem está do nosso lado, quem é o nosso provedor. Então não importa a quantidade que temos, e nem importa a multidão que está lá, a quantidade da multidão. O que importa é que Deus ele pode operar um milagre para poder suprir a necessidade de toda a multidão. Não interessa a quantidade. Jesus responde, diga ao povo que se sentem. Todos se sentaram na grama, cobriu o monte. E só de homem tinha ali 5.000, fora mulheres, crianças. Então Jesus tomou o pão, agradeceu a Deus e o repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Primeiro ponto de Jesus. Depois
que ele conversa com os discípulos trazem as perspectiva natural. Ele fala, então faz assim, fala para o povo sentar. Organização, né? Fala para o povo sentar. Eu sei o que eles querem, eu sei o que eles precisam, só que fale para ele primeiro, vamos organizar. Se senta todo mundo. Trazendo para o nosso dia, às vezes a gente só precisa... Trouxe o argumento, justificou, mostrou para Deus as condições. Ok, agora vamos confiar? Vamos crer? Vamos acreditar? Vamos entregar para Jesus e deixar Ele operar o milagre? Só que aqui ele fala para os discípulos, falar para a multidão sentar-se. E lógico que estava todo mundo sentado, né? Os discípulos também vão se sentar. É uma organização, né? E Jesus ele está ensinando que às vezes nós também precisamos estar tranquilos. Porque quando você senta, você vai esperar que algo seja feito. Você vai ficar... até um gesto de descanso. Porque às vezes você senta para descansar. Você senta para respeitar aquele momento, aquele ambiente. Tem ambiente que às vezes você vai precisar sentar. É uma questão de ordem, né? Organização e tranquilidade. Porque quando você senta, você descansa o seu corpo. Então ali todos vão se sentar. Isso é uma lição pra gente, como eu falei. Às vezes é necessário a gente acreditar, ficar calmo. Eu sei que hoje em dia tá um alvoroço aí lá fora. Muitas pressões, tanto psicológica quanto pressão emocional. Mas estamos tão influenciados por essas pressões que o mundo tem colocado sobre a sociedade, que às vezes não conseguimos nem ter paz. Às vezes o Espírito Santo quer trabalhar através das situações em nós, só que estamos tão dispersos. A multidão está tão dispersa que não estão conseguindo nem sentar para ouvir. Muitos querem falar, mas poucos querem sentar para ouvir, sentar para aprender. Eu não falo só na igreja, porque às vezes nós queremos sentar para ouvir alguém falar na igreja. Mas e quando nós buscamos sentar em casa para ouvir Deus falar através da sua palavra? Será que nós estamos tendo esse momento de aprendizado da palavra? Onde nós senta, conversa com Deus, ouve o que Ele tem a nos ministrar, ouve o que Ele tem a nos aconselhar e absorve aquilo que foi falado. Absorve aquilo que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração. É um momento de aprender. Vamos, eu fico 1 hora na igreja aprendendo lá o culto de ensino, já é o suficiente? Não. Aquela 1 hora não é só o suficiente para você viver a semana inteira. Até porque a palavra do Senhor é um alimento que nos sacia a nossa alma. Então, quanto mais você se alimenta, mais saciado você vai ficando. Quanto mais se alimenta, mais saciado do que é bom, do que é saudável, você vai ficando. Então, Jesus ele agradece a Deus, apresenta ao Senhor ali aquele alimento e o milagre ele vai acontecer a um ponto de que todos comeram, todos ficaram saciados. Então aquele alimento multiplicou, todos ficaram satisfeitos. E Jesus ainda fala, agora junte os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Então olha que interessante, todos comeram a um ponto que todos ficaram saciados. Não precisou ir comprar, não precisou todos comer só um pedacinho, né? Porque 5 pães e 2 peixes para uma multidão de mais de 5 mil pessoas. Então imagine, ia ser uma migalhinha para cada um. Não, todos comeram a um ponto de ficar satisfeito.
e sobrou. E Jesus fala, não joga fora, não desperdiça o que sobrou, junta tudo. Não deixe que nada se desperdice. Aqui que é interessante, que nós achamos que o milagre, a gente já está satisfeito, pronto, já cumpriu a cota. Não, às vezes está falando, ó, ficou satisfeito com o milagre? Comeu à vontade, tá bem, tá ok. Agora junta tudo, não deixa desperdiçar não. Junta tudo, não desperdiça. E às vezes nós achamos que é só para nós, né? Ah, já tô satisfeito, pronto. Minha parte já tá bem, tô bom. Agora já era. Não, desperdiça não, junta o resto que sobrou. Traz. Se você tá satisfeito, pode ter certeza que existem pessoas que vai querer lá na frente. Talvez tem pessoas do teu lado que não usufruiu do teu milagre. Mas você está satisfeito com o que foi feito na tua vida. Só que utiliza aquilo que sobrou e vai alimentar outras pessoas. Não desperdiça não. Usa para ser um instrumento de Deus através da tua vida, através do teu milagre. Seja um instrumento de Deus para outros que precisam também ser alcançados, que precisam também ser alimentados. Ah, Val, mas está falando de um alimento físico aqui. É um alimento físico que vai ter uma importância espiritual, porque nós vamos dar continuidade e Jesus vai falar sobre ele ser o pão da vida. Quando o povo viu Jesus fazer o sinal, clamou, sem dúvida, ao profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Então as pessoas elas vão ver um milagre, né? Elas vão ver ali que Jesus ele tinha feito aquele milagre com o pão. E eu estava estudando uma Bíblia aqui, ela vai falar que a resposta do povo ao qual esse é verdadeiro profeta reflete na crença popular de que o profeta como Moisés, que alimentou os israelitas com maná, viria ao mundo para estabelecer um paraíso terreno. Isso animou seu fervor messiânico, e eles queriam empossar Jesus como seu Messias do pão, político, tornando o rei à força, e Jesus não queria isso. Então aqui eles viram Jesus operar aquele milagre e imediatamente eles lembraram de Moisés quando lá, né, foi um instrumento de Deus para que Deus pudesse, quando Deus mandou o maná ali, o povo começou a trazer Moisés como um homem, né, no setor de influência política, né, um homem muito importante, né. E aqui Jesus, né, eles vão querer trazer Jesus no contexto político como um homem que operou o milagre do pão. Então seria um momento ideal para que Jesus ali governasse aquele povo para uma independência de Israel. Só que Jesus ele não veio para trazer um governo político. A intenção de Jesus não era, no contexto aqui, um governo político. E ele sabia que o povo queria fazer dele um rei, um político. Ele falou que não, eu fiz um milagre não pensando em vocês me exaltar politicamente, mas eu fiz um milagre porque eu entendi a necessidade de vocês. Mas era para vocês entenderem que eu sou filho de Deus. Aí nós vamos dar continuidade. Jesus ele se retira e vai para o monte sozinho. E os discípulos entraram no barco e seguiram em direção a Cafarnaum. E Jesus ainda não tinha descido do monte. Só que vai vir um vento muito forte, vai vir uma tempestade. E Jesus ele vai vir caminhando sobre o mar. Os discípulos vão ficar meio amedrontados ao ver Jesus caminhando sobre o mar. Mas ele diz, sou eu, não tenham medo, não tenham medo. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram ao seu destino. Então Jesus, depois do monte, ele vai caminhando pelo mar, encontrar os discípulos que já tinham seguido em direção a Cafarnaum, né? E ali na tempestade, os discípulos veem Jesus caminhando pelo mar, ficam assustados. Jesus fala, sou eu, não se assuste. Daí ele sobe no barco
E a multidão que tinha ficado lá do outro lado esperando Jesus descer do monte, viu que Jesus não tinha descido. Então eles vão pegar o barco e vão seguir atrás de Jesus também, né? E eles vão atrás de Jesus do outro lado, em Cafarnaum. E quando ele chega do outro lado, encontram Jesus, e eles perguntam: nossa, a gente não tinha... A gente não sabia onde o senhor estava, estávamos te procurando, né? Quando que o senhor chegou aqui? Não entenderam como que Jesus se teletransportou, né? Porque o senhor estava no monte, os discípulos saíram sem o senhor, e agora o senhor está aqui, então da onde o senhor veio? Como que o senhor fez esse feito? Jesus responde: digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhe dei alimento. Jesus vai ser direto. Quando eles perguntam, né, Senhor, nós vimos atrás, tipo a inocência, Senhor, nós vimos atrás do Senhor, o Senhor não estava lá, tal, como que o Senhor fez para aparecer aqui, né? Nós estamos te procurando. Aí Jesus já vai ser direto. Vocês querem estar comigo, não porque entendem os sinais que eu tenho realizado, mas porque eu lhe dou alimento. Então vocês só estão atrás de mim por causa da comida que eu estou dando a vocês. Não se preocupe tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna. A lição que Jesus está dando. Por dias atuais, gente, isso é muito profundo, mas muitos não dão credibilidade a essa mensagem. Eles falam: não se preocupe com aquele alimento que vai se estragar. Não se preocupe. Será que a gente não está preocupando? Será que a gente às vezes não está tão corrido, como eu falei, a gente está tão... A sociedade está tão conturbada, está tão preocupada, tão inquieta com o alimento que se estraga, com aquilo que é passageiro. Eu tenho que correr atrás, tenho que correr porque, né, tem que dar o melhor para meus filhos, tem que dar o melhor para mim, tem que... Mas será que você não está... Não que isso não seja importante, você tem que sim correr atrás, tem que trabalhar, mas será que você não está se esforçando além do que era necessário por algo que vai se estragar e deixando de lado o que é eterno? O erro aqui não é você buscar conquistar aquilo que é necessário fisicamente, mas é você, para conquistar um, abrir mão do outro. Vocês só querem porque eu dou alimento, vocês só vêm atrás de mim com interesse. Mas use as suas energias, é o que Jesus está falando, use as suas energias. Energia para buscar o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhe dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Então eu falei: não utiliza sua energia para buscar só as coisas do mundo, não, as coisas naturais que se estragam, que é passageiro. Use elas para buscar a mim, que é eterno. Eu sou eterno. Deus me aprovou. Eu sou o caminho que te leva à vida eterna. Aí a multidão vai falar: nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus disse: essa é a única obra que Deus quer de vocês, creiam naquele que o enviou. Eles falaram: nós também queremos realizar as obras de Deus, mas o que precisamos fazer? Ensina nós. Aí Jesus dá uma lição simples: a única obra que Deus quer de vocês é que creiam em mim. Como assim? Jesus, ele só quer que nós confie nele, creia nele. Jesus não pediu nada de esforço de vai lá. Aqui nesse momento, nesse contexto, para essa multidão específica, Jesus falou: o Pai só quer que vocês creiam no Filho que ele enviou. Simples.
Eles responderam: se deseja que creamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Ele vai falar: o Senhor quer que a gente creia no Senhor? Então mostra alguma coisa. O que o Senhor sabe fazer? Olha. Eles quiseram que Jesus pudesse conquistar eles através de algo visível. Mostre para nós o que o Senhor sabe fazer. Mostre o seu talento primeiro. O Senhor quer mesmo que a gente creia no Senhor? Então mostre a gente o que o Senhor faz. Então eles tinham andado com Jesus, tinham visto alguns milagres. A gente vai iniciar o texto, vai falar que a multidão seguia Jesus, porque via os feitos dele. Só que chega agora, eles chegam de novo: o Senhor quer que a gente siga o Senhor? O Senhor quer que a gente creia no Senhor? Então mostre-nos alguma coisa que o Senhor sabe fazer. E às vezes não é essa barganha que muitos fazem com Deus. O Senhor quer mesmo que eu faça algo para o Senhor? Mas o que o Senhor vai fazer por mim? O que o Senhor sabe fazer? O que o Senhor tem para me oferecer? O Senhor é bom em quê? Quais os seus talentos? Jesus disse. Eles vão usar, no versículo 31, afinal, nossos antepassados comeram no maná no deserto. A escritura diz, hein, Moisés lhe deu de comer o pão. Eles vão usar o fato de Moisés. Nossos antepassados, a escritura diz que Moisés lhe deu de comer pão. Moisés lhe deu de comer pão. Olha lá, eles usaram Moisés para justificar que Moisés tinha sido o provedor do pão. Aí Jesus disse: eu lhe digo a verdade, não foi Moisés que lhe deu o pão do comer. Não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Que ele falou: não foi Moisés quem trouxe o pão, não foi Moisés que deu o pão, foi meu Pai que deu o pão do céu. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, naquele contexto, o maná ele veio do céu, desceu do céu e deu vida àquelas pessoas. Era alimento. Mas ele veio do céu. Não era um alimento que as pessoas... Não foi Moisés que deu o pão, foi Deus que deu. O maná vinha do céu, alimentava pessoas ali naquele momento. Depois vinha mais maná, tinha um tempo correto, você tinha que se alimentar. Não podia guardar para o outro dia. Mas era Deus que trazia a providência, para trazer vida ao povo naquele momento, no deserto, onde não tinha alimento. Então Deus provia alimento. E Jesus ele está dizendo: Deus é aquele, o verdadeiro pão é aquele que Deus manda do céu para dar vida ao mundo. Aí daí a multidão vai falar: Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus responde: sou eu o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Então qual foi o pão que Deus mandou nesse contexto em que Jesus está para dar vida àquelas pessoas? Ele. Ele era o pão enviado por Deus para dar vida à multidão. Ele era o alimento que a multidão precisava para ter vida eterna. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Então ele está falando: eu sou o pão da vida. Aqui é um sentido figurado. Ele está dizendo: se você crê em mim, você não vai ter mais fome. Você vai estar saciado. Você vai estar satisfeito. Você não vai mais ficar preocupado com o que vai comer ou beber amanhã. Você vai ter esperança que Deus é um Deus da providência. Não estou falando aqui para as pessoas ficar acomodadas. Não vou mais trabalhar. Não, não é isso. É que você vai trabalhar. Você vai estudar. Você vai criar meios para trazer renda para sua casa. Só que não vai ser naquele desespero que precisa, é prioridade. Não. Você vai fazendo conforme as estratégias que Deus te dá. Tudo no seu tempo. Sem desespero. Sem ficar ambicioso, porque tem que ser, tem que conquistar, tem que alcançar, tem que fazer. Não. A prioridade, as suas energias têm que ser gastas em buscar a Deus. Porque buscando ao Senhor, Deus ele nos dá estratégia, direcionamento e sabedoria ao que nós devemos fazer, como nós devemos conquistar, como alcançar objetivos futuros.
Quais as prioridades? Como iremos usar aquelas ferramentas que Deus nos abençoou, aquele milagre que Deus nos abençoou, para também alcançar outras pessoas, para também servir de testemunho para outras pessoas, para que as outras pessoas possam crer que Deus é um Deus de providência. Deus é um Deus que cura, que salva, que restaura, que alimenta. Deus provê todas as nossas necessidades. E essa é a vontade de Deus. No 40, pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. E os judeus vão começar a criticar Jesus, porque eles vão ver para Jesus aquele menino, filho de José. Vai falar, quem? Filho de José falando que veio do céu para trazer vida eterna? Filho de José? Falando que veio do céu para trazer vida eterna? Quem ele está pensando que é? Jesus vai responder, pare de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxe a mim. E no último dia eu ressuscitarei. Como diz as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Para de me criticar, ninguém pode vir a mim se o Pai não trazer até a mim. É Deus quem traz. Como que Deus traz, Valber? Aqui, a partir do verso 45. Como diz as Escrituras, todos eles são ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Eles falam, como que o Pai leva até Jesus? Através das Escrituras. Todos que se permitem ser ensinados por Deus. E todos que ouvem o que é ensinado por Deus, aprende de Deus e vão até Jesus. E como que a gente vai aprender, Val, de Deus? Aqui está o segredo. Aqui está a palavra dele. É através daqui que você vai até Jesus. É através da palavra que Deus te leva até Jesus. É através da palavra que o Espírito Santo trabalha em nós, em nosso coração. Nos traz conforto, ânimo, esperança e direcionamento. Para que nós possamos entender como iremos viver neste mundo, de que forma, quais as conquistas individuais para cada um. Até onde Deus quer que você vá, até onde não é para você estar indo. Deus, ele trabalha estrategicamente em cada um. Não tem como eu falar para você que Deus, ele vai te colocar em uma situação de um status social elevado, se não for o plano de Deus para a tua vida. Talvez uma estrutura que você está hoje financeiramente, é onde Deus quer te usar, é onde Deus quer curar vidas através de você. E também a gente não pode criticar Deus levar outras pessoas a um status social financeiro muito alto, porque pode ser lá que Deus vai trabalhar naquela vida. O ser humano, ele tem um limite de influência, um limite até onde o seu coração suporta. Tem pessoas que, se elas são colocadas em alguns patamares social, uma classe média, ela se corrompe, ela se deixa ser levada pelas pessoas, pelo aquele convívio. Já tem pessoas que não conseguem lidar muito bem, conseguem continuar nos caminhos do Senhor. Tem pessoas que às vezes Deus coloca em um emprego, ela chega lá, desanda, começa a ter problema com funcionários, colegas de trabalho. Aí Deus pega e usa de uma forma diferente, leva para fazer um campo missionário, onde ela vai só evangelizar e Deus vai trazer providência. Não é todos os casos, cada um Deus vai trabalhar de uma forma diferente. Tem pessoas que vai colocar ela para trabalhar em casa, home office. Tem pessoas que Deus vai fazer dela uma pessoa que vai estudar bastante, vai desenvolver projetos incríveis, sem precisar ir trabalhar. Às vezes em casa, vai desenvolver projetos. Tem pessoas que Deus vai fazer nela um investidor.
Então, cada um vai ter um talento. Tem pessoas que Deus vai fazer um artista e vai utilizar aquele dom para lá ser um instrumento do Senhor também. Então Deus trabalha estrategicamente na vida de cada um. E nós precisamos estar nos relacionando com o Espírito Santo para poder nós compreender qual que é o nosso talento individual, qual que é o chamado de Deus para nossas vidas, qual o propósito que Deus quer nos direcionar. Mas uma coisa que nós não podemos deixar jamais é que aquilo que nós estamos fazendo venha nos tirar o principal, que é o relacionamento com Deus, que é a busca e nos relacionarmos cada dia mais e mais com o Espírito Santo intimamente. O problema de muitos é que eles estão tão focados naquele alimento que vai voltar a dar fome, que ele esquece do principal, que é o espiritual. Deus ele fala, Deus aqui não está condenando a pessoa de buscar alimentos, não é isso. Mas é que o alimento físico não é prioridade. Não é buscar só os desejos do mundo prioridade. A prioridade é buscar a Deus. Buscar compreender e crer que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Deus é o pão do céu, é o presente de Deus para nos alimentar e trazer vida espiritual. É Jesus o alimento, é Jesus o presente, é Jesus o benefício que nós temos hoje, dado por Deus para nos dar a vida eterna. É Jesus que nos liberta da morte e do pecado. É o Espírito Santo que nos consola, nos conforta e nos traz paz em meio a este mundo conturbado, perverso. Não deixe de acreditar que a tua profissão pode te proporcionar um futuro próspero. Não deixe de acreditar nisso, que você tem que se acomodar e não fazer mais nada e só ver da obra. Não. Busque usar sua profissão como um instrumento de Deus para trabalhar no setor que você está. E o nome do Senhor ser glorificado através da tua vida. Não se corrompa apenas em buscar o terreno, mas buscando priorizar o reino de Deus. Use o terreno para ser uma influência, para alcançar através da tua vida, o Espírito Santo alcançar outras vidas, outros propósitos. Nós vamos continuar. Quem crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. E Jesus continua ali dando lição, falando sobre ele, seu pão, sobre ele, seu alimento, sobre ele, seu presente de Deus, o pão de Deus que desceu do céu para saciar, satisfazer a fome das pessoas. Eterna. Fome eterna, da eternidade. Pão da vida. Eu alimento vocês a um ponto de que, independente da situação que vocês vivenciarem, vocês vão ter satisfação, porque vocês vão estar com a vida nos caminhos do Senhor. Então nada vai tirar a tua paz, a tua prioridade é Deus. Não o que as pessoas falam, fazem contra você. E os judeus começam ali a discutir como pode esse homem dar sua carne para comer. Eles estavam olhando carne no sentido físico, Jesus estava falando espiritual. Vocês não estão compreendendo agora, mas daqui a pouco vocês vão compreender. Aí ele está falando da ceia, da ressurreição dele. É o momento que a gente ceia. O corpo de Cristo no sentido figurado é aquele pão que a gente come. O sangue de Cristo, sentido figurado, foi o que foi derramado na cruz do Calvário. É o suco de uva que a gente bebe, simboliza, relembra o feito dele na cruz, que foi necessário o sacrifício. O sacrifício de Cristo na cruz, se entregando sem pecado, perfeito, como sendo o presente de Deus para a humanidade. Entregou o seu Filho para morrer por nossos pecados. E Jesus, na cruz do Calvário, deu a oportunidade de nós sermos resgatados daquele mundo de perversidade, um mundo de condenação, onde estávamos condenados.
Jesus nos deu o privilégio, a oportunidade, a graça, o favor imerecido. Jesus, ele fez esse feito, morreu por nós, nos comprou na cruz, por meio do seu sangue e do seu corpo crucificado naquele madeiro. Jesus nos resgatou da morte do pecado. Ah, nós não vai morrer? Não, vai morrer fisicamente, espiritualmente não. Espiritualmente nós iremos descansar, e quando a trombeta soar, nós iremos de encontro ao noivo. E o pecado não tem mais domínio sobre nós. Tiago fala que o pecado não mais nos domina. Ah, mãe, como que as pessoas pecam tanto da igreja? Porque eles permitem, eles aceitam, eles se entregam, porque o pecado não mais tem poder sobre nós. Se a pessoa está pecando, é porque ela deseja pecar, é porque ela quer, é porque ela se entrega ao pecado. Ela se entrega às suas próprias vontades, às vontades da carne. Bom, um pastor, que é um dos pastores nossos aqui, uma de nossas congregações, ele falou uma vez em um culto: é uma guerra espiritual, espírito e carne. O que você alimenta mais nos dias de tentação é o que vai estar mais forte. Se você alimenta o espírito nos dias de tentação, o espírito vai estar forte e o pecado não vai te dominar, você não vai se entregar aos desejos da carne. Mas se você alimenta mais a carne nos dias das tentações, você vai estar sujeito, você vai pecar. Você vai dar atenção aos desejos da carne. Então você vai se entregar aos pecados, aos desejos, às atrações mundanas. Então o que você alimenta vai estar mais forte. Se você alimenta o Espírito vai te dar força. As armaduras do Senhor vão vir. E você vai estar revestido de poder, gente. Jesus fala que existe um novo nascimento. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Nós nasce de novo quando nos batizamos. É um novo nascimento. O velho homem não tem mais domínio sobre nós. Ah, por que muitos voltam atrás? Porque se entrega novamente. Não nasceu de novo, não quis se entregar, não aceita ter um novo nascimento. Às vezes nós vamos conversar com as pessoas, elas não querem aceitar a doutrinação. Eu falo de uso e costume, eu falo doutrinação, ensino. Você vai ensinar, mostrar, fulano, busca a palavra do Senhor, busca ter uma vida de santidade, busca ser direcionado pelo Espírito, a pessoa não quer ouvir. Ah, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero, como eu quero. Ok, você se entrega, só que depois não culpe a igreja como ela sendo ocupada de você não querer ouvir. É o que Jesus está falando, vocês ouvem, mas vocês não aceitam. Vocês só querem ouvir o que vocês querem. E Jesus continua, no versículo 58, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem come este pão morrerá, não morrerá, mas viverá para sempre. Os antepassados de vocês comeram maná de Moisés, que desceu do céu, mas era um pão só físico. Alimentou a multidão naquele período, mas mesmo assim eles morreram. E ele disse, quem come desse pão não morrerá, mas viverá para sempre, eternidade, gente. Muitos comeram maná que veio do céu, mataram a fome ali física, mas a gente vê na Bíblia que eles foram um povo reprovado por Deus, que Deus fala que ele era um povo, a multidão ali no deserto era um povo de coração endurecido, eles foram reprovados. Todos eles foram reprovados por Deus, porque Deus fala que ele era um povo de coração endurecido, de dura servir. Era um povo difícil de aceitar, de ser ensinado. Era um povo que não aceitava. Via os milagres, via o que Deus fez no deserto, mas era um povo que não aceitava. Que não se sujeitava a Deus, só questionava, só argumentava, só reclamava de tudo. Reclamava que só vinha maná, reclamava que todo dia era maná. Reclamava que estava com saudade do pepino, saudade da cebola. Vocês entendem a falta de uma libertação da nossa parte? É que a gente vai sempre lembrar daquilo que, mesmo na escravidão, a gente comia. A gente fica relembrando o período de escravo. Ah, mas lá tinha pepino, lá tinha cebola. Esqueceram que lá eles eram escravos. Eles só se lembravam do alimento. Não tem muitos que aceitam Jesus, aí Deus começa a trabalhar e fala, mas quando eu via no mundo,
eu tinha liberdade, eu podia fazer o que eu queria, eu podia ir para onde eu queria. Aqui não posso fazer nada. Deus libertou o povo da escravidão e o povo não estava nem entendendo. Você fala, viver no evangelho é uma prisão. Como prisão? Jesus fala que veio para libertar o homem da morte do pecado. Você acha que o evangelho é uma prisão? Se o mundo é uma prisão, como que você está dizendo que o evangelho é uma prisão, onde Jesus fala que veio para libertar o homem da morte do pecado? Você veio para libertar, quer dizer o quê? Que você, quando não está seguindo o evangelho, você, quando não aceitou Jesus, você está escravo do pecado. Você é escravo. Você é escravo da morte, do pecado. Aí você vem dizer para mim que o evangelho é prisão. Prisão é onde você vivia. O evangelho é libertação, é cura, transformação. Transforma o teu caráter, a tua alma. Valber, eu não estou vendo isso. Então você não está deixando o Espírito Santo transformar você. Permita que o Espírito Santo transforme, alcance a tua alma, liberte, cure a sua vida, a sua mente, o seu coração. Aceita o trabalhar do Espírito Santo por meio da sua palavra na tua vida. Muitos dos seus discípulos disseram, sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Quem é capaz de aceitar que o Senhor é o pão da vida e que a gente precisa se alimentar de ti por meio de crer no teu sacrifício? E olha que Jesus aqui só estava falando que ele era o pão da vida e o povo achou dureza. Priorizar o reino de Deus, priorizar Jesus era dureza. Deus está falando, só vem até a mim, não precisa vocês fazerem nada. Lembra? Quando eles perguntam o que a gente pode fazer, Jesus fala, a única obra que Deus quer de vocês é que creia naquele que me enviou, creia em mim. Porque quando você crê em mim, você me prioriza, você não se importa tanto. Por que as pessoas estão tão preocupadas com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai fazer amanhã, com o que vai trabalhar? Porque elas são preocupadas no reino terreno. Como que eu vou viver amanhã? O que vai ser de mim? Elas estão esquecendo de que vocês só precisam confiar em Deus, no Filho dele como Salvador da humanidade, como Salvador da tua vida, que te libertou da morte do pecado. Como eu falei, não é que vocês vão ficar sem fazer nada, não. É que primeiro vocês confiam nele, amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Prioridade, buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te direcionar qual meio que Ele quer que você utilize para ter uma renda financeira, para ter uma renda, um futuro acadêmico, para ter uma renda material. Deus ele vai te direcionar, só que a questão é o propósito. Qual propósito está te movendo aquele objetivo? Qual que é o teu propósito para buscar uma renda financeira estável? Qual que é o teu propósito? A prioridade tua é qual? É o reino de Deus? É mesmo o reino de Deus? Ou é as tuas vontades, os teus desejos e os teus sonhos? E a multidão ali, os discípulos ali vão... Não os discípulos 12, mas aqueles discípulos que Jesus separou, os 70 e aquela outra que estavam envolvidos com a multidão. Então a mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? E olha que interessante, todos eles eram discípulos, eram pessoas que seguiam Jesus, que ouviam os seus ensinamentos, fora os 12, que eram os mais próximos. Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, isso te ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Isso te ofende? Imagine o que vocês vão pensar quando ver o Filho do Homem subir ao céu, onde ele já está. Ele está falando, imagine quando vocês me verem subir ao céu, eu já estava lá. E a palavra de que eu estou te falando está ofendendo vocês. Somente o Espírito da vida, a natureza humana não realiza coisa alguma. Ele está falando só o Espírito da vida, a natureza humana não realiza nada. Está falando só o Espírito, e Deus falou e disse, haja. Então foi uma obra espiritual. Então só o Espírito da vida. A natureza humana não faz nada. E as palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Mas algum de vocês não crê em mim, pois Jesus sabia desde o princípio que não acreditava nele. E quem trairia ele?
E acrescentou: por isso eu disse, ninguém pode vir a mim, menos que o Pai deu. Então ele está falando: eu sei que muitos de vocês nem creem em mim. E uns até vai me trair. Nesse momento, muitos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então muitos foram embora. Abandonaram Jesus, porque Jesus estava falando sobre ele, sobre o reino de Deus, sobre vir até ele, sobre abrir mão das vontades do mundo e buscar o reino de Deus, buscar Jesus como prioridade. Então Jesus voltou para os 12, para os discípulos ali, para os 12 discípulos, e vai perguntar: vocês vão embora também? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é Senhor Santo de Deus. Então Pedro fala: Senhor, nós realmente cremos em Ti. E nós sabemos que tudo isso que o Senhor falou, que o Senhor é Filho de Deus, que o Senhor é o presente de Deus para nós, para nos alimentar e nos trazer satisfação para a vida eterna. Não só satisfação terrena, mas satisfação eterna. Nós sabemos que o Senhor é Deus. Nós sabemos que o Senhor é Filho de Deus. Nós sabemos disso. Nós confiamos em Ti. Então Jesus disse: eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, um dos 12 que mais tarde o trairia. Então Jesus, ele finaliza com essa resposta que ele diz aos discípulos: eu escolhi os 12. Mas um de vocês vai dar ouvido ao diabo. Um de vocês vai deixar o Satanás encher o coração de você. Um de vocês vai deixar Satanás encher o coração e vai me trair. Mas eu escolhi vocês. E os outros discípulos que ali estavam, fora esses 12, já tinham ido embora. Já tinham abandonado Jesus, por causa da palavra que eles achavam ser dura. E quantos de nós estamos abandonando a Jesus por não aceitar a sua palavra, por não aceitar as mudanças que são necessárias após o novo nascimento, por não aceitar refletir o caráter de Cristo, por não aceitar se sujeitar à vontade de Deus para as suas vidas. Quantos estão abrindo mão do Evangelho por não aceitar ouvir? Se não for do jeito que eu quero, eu também não quero. Deixa quieto. Fique para o Senhor. Deixa essa meditação para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Espírito Santo alcance a cada coração que ouvir essa mensagem, possa transformar, curar e restaurar. Porque é o Espírito quem transforma, é o Espírito quem faz, quem dá vida. A natureza humana não pode fazer nada, mas o Espírito faz. Amém.